E aí, pessoal? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem acaba de acessar esse episódio, né? Bem-vindos ao primeiro episódio do Jeff's Geek Chronicles. E eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que deram apoio, que deram ideias, que já começaram a seguir a nossa página no Instagram. E vou falar também, né, um pouco sobre o podcast. Esse que é um podcast que eu gostaria muito de jogar algumas ideias ao universo, então sobre alguns assuntos do mundo geek, sejam livros, seriados, filmes, jogos, alguns animes. Então vou trazer diversos assuntos aí do mundo geek em que eu tenha um pouco de conhecimento ali, até que raso, mas tenha, para poder compartilhar com vocês. Pode ser que para muitos aí que eu vou trazer durante esses episódios não seja novidade, mas creio que se eu atingir alguém aí com um pouquinho aí dessa cultura, né, geek, eu já fico bem feliz. Então, sejam bem-vindos primeiramente e acima de tudo aí, acompanhem, fiquem de olho aí nos próximos episódios. Espero que vocês gostem e foi feito aí com carinho para jogar algumas ideias para o universo, tá bom? E Star Fox, por que esse tema? Escolhi esse como um primeiro episódio e é bem simples. Primeiramente, porque posso dizer que é a porta de entrada para esse mundo geek para mim. Então é algo que eu gosto bastante. Foi o meu primeiro jogo do Super Nintendo, né? E graças a ele, assim, eu pude começar a jogar videogame, me interessar por outras coisas aí desse mundo geek. Então ele é bem especial, porque ele é um jogo que veio com o meu Super Nintendo. Ao contrário da grande maioria que veio com um jogo diferente, Super Mario e tudo mais, o meu não foi. O meu foi Star Fox. E aproveitando o lançamento do cast, ano de 2023, Star Fox está completando 30 anos. Então já acabamos também comemorando, pois Star Fox trintou esse ano, ele que é um lançamento de fevereiro de 93. E é bem importante, aí foi bem significativo para mim. E tem bastante coisa legal para falar sobre ele, então guardem aí no episódio, espero que vocês gostem bastante de algumas informações. E bora falar um pouco sobre Star Fox. Então, primeiramente, contextualizando o momento da Nintendo. Ali em 93, o Super Nintendo estava toda, né? Estava sendo muito utilizado, vinha com vários sucessos. Mas a gente sabe que quando um console, algum produto está no seu auge, a própria empresa já vai se preparando para algumas inovações que possam vir. E isso não foi diferente com a Nintendo. Naquele momento, em 93, eles acabaram de lançar um chip chamado Super FX, que é um chip do cartucho, cujo poder era suficiente para fazer com que os desenvolvedores criassem gráficos 3D. Ao contrário daquilo que a gente vinha, que era o pixel, quadradinho, tudo certinho, esse chip tinha o poder de fazer com que esses pixels se tornassem polígonos. Então eles renderizavam também algo como profundidade, não somente a largura e a altura, mas a profundidade, fazendo assim elementos mais complexos, que foi utilizado para a criação do Star Fox. Alguns outros jogos foram criados com esse chip, porém ele não foi muito para frente por conta da inovação que eles já estavam criando. Eu vou falar isso também no decorrer do cast. Mas alguns outros jogos foram criados, tanto com a primeira versão do chip FX, como com a segunda. Inclusive um deles foi o Super Mario 2, o Yoshi Island. Ele é um gráfico ainda 2D, mas o chip FX fez com que dessem alguns elementos de profundidade que ficou bastante legal ali, mesmo no trabalho pixelado. Então foi uma inovação para a época. Era uma tecnologia cara, um pouco difícil de trabalhar para a plataforma, mas já estavam aí trilhando o caminho para o que viria a seguir, que seria o Nintendo 64. Então foi a porta de entrada para Nintendo, para essa revolução nos gráficos
tornando as coisas um pouco mais poligonais, um pouco mais realistas, e esse chip foi muito importante, e esse jogo também para esse teste, tá? E falando em si de Star Fox foi uma franquia criada pelo Shigeru Miyamoto, que criou nada mais nada menos do que Donkey Kong, criou Super Mario, criou Zelda, era mente criativa ali naquela época para todas as franquias que realmente eram de sucesso da Nintendo da época, ali do Super Nintendo e do Nintendinho. Então ele fez essa franquia, criou essa franquia, né, para utilizar todos os recursos desse chip, tentando trazer para um console de mesa, o que era inédito, os gráficos 3D, tá? E do que fala essa franquia? Na verdade é o seguinte, um sistema solar chamado Lylat, onde Andros, um cientista louco, foi expulso para um planeta chamado Venom e jurou vingança contra Lylat. E com isso, o General Pepper, que é um cachorro, então são vários animais antropomorfos que eles se unem e vivem em paz ali, e se unem para destruir esse vilão, que é Andros, né? Então a gente tem ali Fox McCloud, que é o líder, Falco Lombard, que é um falcão, Peppy Hare, que é um coelho, o Sleep Toad, que Toad, né, a gente já sabe, ali que é um sapo. Então esse é o esquadrão Star Fox, e fica nas mãos deles poder fazer esse resgate da galáxia, né? Lembrando que eles eram mercenários, e o Fox, pela história do Shigeru Miyamoto, ele já tinha um plano de vingança contra Andros, porque Andros deu um sumiço no pai de Fox. Então o pai de Fox ele é desaparecido, e Andros é o principal responsável por isso. Então, fora salvar a galáxia, Fox ainda tem essa rixa para poder se vingar, né? Para poder ter um ponto final quanto ao vilão Andros, ok? Falando do jogo em si, o jogo tem uma dificuldade bem elevada, na minha opinião. Eu, como uma criança que tinha 4 anos na época, é bem engraçado falar também como eu conquistei esse jogo, porque eu recebi de presente após fazer uma cena de birra e pirraça, episódio no qual eu não me orgulho muito, né? Mas foi na ocasião na casa de uma amiga da minha mãe. Ela tinha 3 filhos que eram já adolescentes para adulto na época, e nessa ocasião essa amiga da minha mãe tinha dado o Super Nintendo com essa fita. E eu passei pela sala lá, tava visitando eles, e eu vi, e eu fiquei maluco pelo videogame, e eu quero, e aí eu acabei num episódio assim de bastante pirraça, me trancando. Eu até me lembro assim, na época, eu me tranquei no banheiro porque eu queria, aquelas crianças bem tinhosa, né? E me tranquei no banheiro porque eu queria, e no final das contas minha mãe teve que me dar. Assim, tipo, ela me deu, e é assim que eu acabei ganhando o meu primeiro videogame. Não era barato na época, então se você pensar, aquela época, creio que era uns R$400, e o salário mínimo era 100, se eu não me engano, aí a gente pode até dar uma pesquisada, mas eu acho que o salário mínimo nessa época era R$100, então já era caro. O videogame era equivalente, aí custava o equivalente a 4 salários mínimos, né? Bem complicado. Mas eu ganhei, e depois minha mãe comprou dessa amiga esse videogame, trouxe para minha casa. Essa vizinha, com o dinheiro que minha mãe deu, acabou comprando outro pro filho dela e tudo mais, e aí veio com no caso veio com Mortal Kombat 1. Eu não me interessei, assim, eu vi na casa dele, mas eu não me interessei tanto. Eu já tinha o meu videogame, e foi essa aí a porta de entrada para os videogames para mim. Foi essa pirraça na casa da amiga da minha mãe, para poder ganhar o meu Super Nintendo. Já voltando a falar sobre o jogo,
O jogo é bem difícil. O jogo eu demorei bastante para poder salvar. Os comandos são um pouco complexos assim, e ele já trabalhava num eixo invertido, onde você aperta para baixo ele sobe, onde você aperta para cima ele desce, como se fosse mesmo um manche de avião e tudo mais. Eu lembro que na época, assim, por eu ter uns 4 anos, eu tinha bastante dificuldade. Eu lembro de ter salvo a primeira vez e pelo caminho mais simples. Eu deveria ter uns 8 para 9 anos mais ou menos. Foi quando eu consegui terminar e falar, ufa, eu zerei o videogame, sabe? Eu zerei o game, assim, que eu tinha há bastante tempo. Mas é engraçado que até hoje, como não tinha naquela época, até hoje tem algumas coisas que eu vejo que é novidade, que eu não sabia que tinha no jogo. Alguns caminhos alternativos, alguns easter eggs, algumas partes secretas ali que eu não tinha ideia de que tinha, porque eu era muito novo e eu não buscava, assim, eu jogava aquilo até onde dava, assim, fazia melhor o caminho que tinha, porque é um jogo que te oferece 3 caminhos diferentes, então, como se fosse o fácil, o médio, o difícil, eu sempre ia pelo médio ali, ou pelo fácil mesmo, fazia meu jogo, salvava e já era. Mas eu nunca ia atrás, não atirava, não tentava desviar de rota. Eu era bem quadradinho assim jogando esse jogo, porque eu queria salvá-lo. E eu nunca tive a oportunidade, né, de ver algumas coisas que o jogo poderia proporcionar, quanto a caminho, novos chefes e tudo mais. E eu vi no YouTube e falei, não, que da hora. E foi novidade pra mim na época. Foi bem legal. Me desfiz do meu Super Nintendo quando eu tinha uns 14, 15 anos para comprar um Game Boy Advance ou algo do tipo. Mas depois eu comprei de volta. Eu comprei um outro videogame e aí eu pude comprar. Fiz questão nos cartuchos que eu tenho, o original entre outros que eu tenho aqui, é o Star Fox, porque realmente foi muito importante para minha vida, sabe? E fora isso, Star Fox 2, falando sobre esse desenvolvimento do jogo com o chip, quando eles estavam criando a versão mais atualizada, que era o FX2, para poder compor os cartuchos do Super Nintendo, tinha uma outra tecnologia que estava sendo desenvolvida, que era já com base em outra plataforma muito mais fácil de ser feita na época, muito mais fácil de ser trabalhada, que era o Nintendo 64. Então meio que eles deixaram de lado tudo que eles tinham ali feito até aquele momento de Star Fox e de outros trabalhos, né? Meio que a Nintendo passou o pé na Argonaut, que era a desenvolvedora na época, e cancelou o projeto e fez um remake, digamos assim, um remake de Star Fox para o Nintendo 64, chamado Star Fox 64. É muito melhor, é muito mais bonito, eu gosto demais desse jogo também, eu sou um fã, mas para mim acaba aí, tá? No 64. Eu sou um fã da franquia, é um jogo bem bonito, muito mais fácil de jogar, tem o multiplayer, coisa que não tinha no primeiro, era só single player, tinha alguns outros modos de jogo como uma arena, onde você caçava os inimigos ali, e então era algo bem legal, bem melhor, e que foi lançado só para o Nintendo 64. E até uma curiosidade é que, com o lançamento que teve aí de alguns consoles retrô e mini oficiais das empresas há alguns anos atrás, Star Fox 2 foi lançado para o Super Nintendo Mini como uma novidade, um jogo inédito. E o jogo já estava praticamente pronto, mas não lançaram na época do Super Nintendo. Doideira, né? Então, em 2017, quando lançaram um console Nintendo Retro Mini, vinha esse jogo, que até então era uma novidade. Isso impulsionou bastante aí a venda, porque ninguém nunca tinha tido contato, todos sabiam que tinham e tudo mais, mas ninguém nunca em si tinha jogado a versão final de Star Fox 2, que dá uma flopada, não é tão legal quanto o 1, digo pra vocês, mas ainda é Star Fox e tá dentro ali do console como uma novidade. Legal, né? Pensar que um saiu em 93 e a sequência direta dele saiu apenas em 2017, com tanta coisa que mudou e tudo mais, né? É bem legal você pensar por esse lado, mas é uma franquia que
Não recebe tanta atenção da Nintendo quanto as demais, mas ainda assim é bem legal e eu tenho bastante carinho por ela. E eu espero que ainda dentro desse curto tempo de vida que o Switch, o Nintendo Switch tem até o lançamento do próximo console, eles lancem alguma novidade aí sobre Star Fox, o que eu acho difícil. É capaz mais de lançar algo para o próximo console da Nintendo. Depois tiveram alguns outros lançamentos. Tivemos Star Fox Assault, Star Fox Zero, que era do GameCube, e outro do Wii U, mas não se compara. O Assault era algo mais... fugia muito da franquia e era algo mais terceira pessoa ali, aventura, né? Então você controlava o Fox em alguns ambientes, né? Era um pouco diferente aí do que vinha das franquias. E o Zero, que é o do Wii U, ele era muito complexo, porque o Wii U vinha com um dispositivo no controle, numa telinha touch, e você tinha que prestar atenção na tela e no cockpit ali, no touch, e ficava bem difícil controlar, pilotar, atirar, acertar os inimigos ali ao mesmo tempo. Então não ficou legal. Acho que também deu uma flopada boa, embora os gráficos sejam muito bons, né? E deu uma melhorada ainda mais no que era parecido com o Nintendo 64, mas é algo que não me cativou, não. Então guardo com muito carinho, com muito amor, essa primeira versão de Star Fox, né, que tá sempre aí comigo. Então eu deixo aí a trilhazinha tocando aí durante todo o episódio, tá? E espero que vocês gostem. Foi isso que eu tinha para falar sobre Star Fox nesse momento. Bom, e os próximos episódios, hein? O que será que vem? Não sei, talvez eu traga alguns convidados, talvez eu traga algumas novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Deixem aí suas sugestões, dúvidas, críticas, o que eu posso melhorar, o que faltou, se eu falei tudo que tinha realmente da franquia, faltou alguma coisa. Por favor, vocês são um termômetro aí do meu trabalho, aí desse começo que para mim é muito novidade. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma próxima edição. Valeu, falou!